Pega com as 2 mãos, o fazendeiro de 62 anos me ordenou. Eu tinha 19 anos. A voz dele era áspera, carregada de um tipo de experiência que eu, na minha pouca idade, mal podia compreender. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de expectativa. Ele se aproximou, os olhos fixos nos meus, e repetiu: "Pega firme, menina. Não pode ter medo de apertar." O calor subia pelo meu pescoço, tingindo minhas bochechas de um tom escarlate que eu sabia que ele percebia. Aquele calor era uma mistura de apreensão e uma excitação estranha, desconhecida. E aquilo era só o começo. O que ele me pediu para fazer depois me deixou de pernas bambas, com o coração batendo forte contra as costelas como um pássaro preso numa gaiola. Vocês já sentiram essa mistura de medo e desejo? De querer fugir, mas ao mesmo tempo sentir uma força te puxando para perto, para o centro da tempestade? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que ele fez em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação. Era verão no interior de Minas Gerais. O sol castigava a terra seca e rachada, e o ar tremulava com o calor. A fazenda do seu Joaquim era meu refúgio, meu esconderijo do mundo lá fora. Minha avó sempre dizia: "A terra cura tudo, menina." E eu acreditava nela. Vim para cá em busca de paz, de um recomeço, mas nunca imaginei que encontraria aquilo. Eu era uma garota da cidade grande, acostumada ao concreto, ao barulho, à correria. A vida na fazenda era um choque, um mergulho num universo completamente diferente. Acordar com o canto do galo, o cheiro de terra molhada, o silêncio profundo da madrugada. Tudo era novo, intenso, visceral. E o seu Joaquim, com suas mãos calejadas e seu jeito rude, era a personificação daquele mundo. Ele representava a força bruta da natureza, a resistência da terra, a sabedoria ancestral que eu tanto ansiava aprender. Mas eu não estava preparada para a lição que ele estava prestes a me dar. Uma lição que me marcaria para sempre. A poeira vermelha da estrada de terra pintava meus sapatos de uma cor terrosa, contrastando com o branco imaculado do meu vestido de algodão. A cada solavanco da caminhonete, a ansiedade crescia dentro de mim como uma videira se enroscando num tronco robusto. A fazenda do seu Joaquim ficava no fim da estrada, isolada, envolta por um silêncio quase palpável. Ao longe, as montanhas recortavam o céu azul, imponentes e silenciosas, testemunhas de segredos ancestrais. Quando a caminhonete parou em frente à casa simples, de paredes desgastadas pelo tempo, senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele lugar exalava uma energia estranha, uma mistura de calma e perigo. Ele desceu da caminhonete com uma agilidade surpreendente para a idade, o corpo forte e musculoso emoldurado pela camisa. Xadrez desbotada. Seus olhos, da cor da terra molhada, me fitaram com uma intensidade que me fez prender a respiração. Eram olhos que viram muita coisa, olhos que guardavam histórias que eu mal podia imaginar. "Chegou, menina," ele disse, a voz rouca como o raspar de uma enxada na terra seca. "Bem-vinda à minha humilde morada." As mãos dele, grandes e calejadas, me causavam um arrepio estranho. Eram mãos que trabalhavam a terra, que plantavam e colhiam, que conheciam a força da natureza em sua forma mais pura. Elas me intimidavam e, ao mesmo tempo, me fascinavam. Eu queria sentir a textura áspera daquelas mãos na minha pele. Queria entender a força que elas emanavam. "Obrigada, seu Joaquim," respondi, a voz quase um sussurro. "Espero não ser um incômodo." Ele sorriu, um sorriso torto que revelava dentes amarelados pelo fumo. "Incomodo? Que nada, menina. Uma flor como você só pode trazer alegria para este lugar." A palavra flor me causou um arrepio diferente. Um calor que se espalhou pelo meu ventre. Eu sabia o que ele queria dizer. O que ele estava insinuando com aquele olhar. E por mais que meu bom senso gritasse para eu fugir dali, uma parte de mim, uma parte obscura e desconhecida, queria ficar. Queria descobrir o que se escondia por trás daqueles olhos penetrantes. O que aquelas mãos calejadas eram capazes de fazer. O trabalho árduo na roça era um batismo de fogo. O sol, um voyeur implacável, me observava enquanto eu me esforçava para acompanhar o ritmo incansável do seu Joaquim. A enxada pesada e fria em minhas mãos delicadas tornava-se uma extensão do meu corpo, penetrando a terra úmida com cada movimento preciso. O suor escorria pelas minhas costas, desenhando caminhos sinuosos na minha pele, misturando-se à poeira fina que pairava no ar. A cada golpe, a cada respiração ofegante, eu sentia uma conexão profunda com a terra, uma entrega visceral
aquele ritual ancestral. E o seu Joaquim, sempre por perto, com seus olhos queimando sobre mim, me guiava com suas palavras ásperas e seus toques acidentais. Mais fundo, menina, ele dizia, a voz rouca ecoando no silêncio da manhã. Tem que sentir a terra pulsar, tem que se entregar a ela. Suas mãos, calejadas e firmes, roçavam nas minhas enquanto ele me ensinava a manejar a enxada, a sentir o ritmo da terra, a penetrar seus segredos mais profundos. Esses toques aparentemente inocentes me faziam estremecer, despertando em mim sensações desconhecidas, um calor que se espalhava pelo meu corpo como uma onda. Eu me perguntava se ele percebia o efeito que tinha sobre mim, se ele sentia a eletricidade que percorria o ar entre nós. Você já sentiu o calor do sol queimando sua pele? O suor escorrendo pelo seu corpo? A terra úmida sob seus pés? Já sentiu a exaustão física se misturar com uma excitação estranha, uma energia pulsante que te faz querer ir além dos seus limites? O que você faria se estivesse no meu lugar, sozinha com um homem experiente, sentindo seus olhos em cada movimento seu, seus toques acidentais incendiando sua pele? Deixa o like se você já se sentiu perdida em um turbilhão de sensações, se já experimentou a força bruta da natureza se misturando com o calor humano. Preciso continuar essa história. Preciso que vocês entendam o que aconteceu depois, o que o seu Joaquim fez que me deixou completamente entregue àquela experiência. O sol já castigava a terra quando ele finalmente falou, a voz rouca cortando o silêncio denso como uma faca afiada. Pega com as 2 mãos, menina, ordenou, apontando para algo atrás de mim. O choque inicial foi como um jato de água fria, me despertando do torpor causado pelo calor e pelo trabalho exaustivo. Me virei, procurando o objeto do seu comando, a mente inundada por imagens, confusas, por fantasias proibidas que me faziam corar. O que ele queria dizer com aquilo? Que tipo de jogo perverso ele estava propondo? Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma ansiedade crescente, de uma curiosidade que me consumia por dentro. Meus olhos percorreram o terreno ao redor, buscando alguma pista, algum objeto que pudesse justificar aquele pedido inusitado. Uma enxada? Um pedaço de madeira? Uma cobra? A ambiguidade da situação me torturava, me fazendo imaginar as mais diversas possibilidades, cada uma mais perturbadora que a anterior. O calor que eu sentia não era mais apenas o do sol escaldante, mas uma chama interna, alimentada pela incerteza, pela insinuação velada, pela excitação da descoberta. O que ele queria que eu pegasse? E mais importante, o que ele pretendia fazer depois? Minhas mãos trêmulas obedecendo, agarrando o objeto desconhecido. A textura áspera e o peso inesperado. A respiração ofegante do fazendeiro ao meu lado. Era um tronco de árvore recém-cortado. A seiva ainda úmida brilhando sob o sol implacável. O cheiro da madeira fresca invadia minhas narinas, misturando-se ao aroma acre do suor e da terra. Firme, menina, ele repetiu, a voz rouca e próxima ao meu ouvido. Sente a força da natureza pulsando nesse tronco? A mesma força que corre em suas veias. Suas mãos, grandes e calejadas, cobriram as minhas, guiando-me num movimento lento e ritmado. Aprende a sentir a madeira, menina. Ele sussurrava, o hálito quente fazendo cócegas na minha orelha. Aprende a respeitar sua força, sua resistência. A cada movimento, a cada toque, a cada palavra sussurrada, o calor se intensificava, espalhando-se pelo meu corpo como uma corrente elétrica. Eu sentia a força da madeira sob meus dedos, a energia bruta da natureza pulsando em minhas mãos. E pela primeira vez, entendi o que o seu Joaquim queria me ensinar. Não era sobre sexo, não era sobre desejo, não era sobre jogos perversos. Era sobre a força da natureza, sobre a conexão com a terra, sobre o respeito pela vida em sua forma mais pura. A revelação veio como um raio, partindo o céu carregado de insinuações. Não era um objeto fálico escondido atrás do milharal, nem uma ferramenta rústica pronta para um uso indevido. Era um melão, um enorme melão maduro, recém-colhido da horta, sua casca lisa e pesada preenchendo minhas mãos trêmulas. O alívio inundou meu corpo, seguido por uma onda de vergonha tão intensa que queimou minha pele mais que o sol da tarde. Como eu pude interpretar tudo tão errado? Como pude deixar minha mente criar fantasias tão descabidas? O seu Joaquim, com seus 62 anos e sua sabedoria da terra, jamais faria algo assim. A tensão acumulada se dissipou num instante, dando lugar a uma gargalhada, alta e sonora, que ecoou pela plantação. Era o seu Joaquim, rindo da minha ingenuidade, da minha mente poluída pela vida na cidade grande. Achou que eu ia te pedir pra... Ele começou,
mas não conseguiu terminar a frase. A risada o interrompendo novamente. Menina, você tem cada uma, ele exclamou, enxugando as lágrimas que escorriam pelo rosto enrugado. E eu, envergonhada e aliviada, não pude deixar de rir junto. O som da minha risada se misturando à dele, criando uma sinfonia estranha e libertadora no silêncio da tarde. O melão, agora um símbolo da minha inocência perdida e reencontrada, parecia vibrar em minhas mãos, pulsando com a energia da terra, com a força da vida. Aquele dia na fazenda do seu Joaquim me ensinou uma lição valiosa, uma lição que carrego comigo até hoje. A lição de humildade, a importância de não tirar conclusões precipitadas, de não deixar que a mente, contaminada pelas experiências da cidade grande, projete seus medos e desejos na pureza da vida rural. A sabedoria do campo, a inocência da terra, me mostraram o quanto eu ainda tinha que aprender, o quanto eu precisava me despir dos preconceitos e me abrir para a simplicidade da vida. Aprendi que nem tudo é o que parece, que as aparências enganam, e que muitas vezes a realidade é muito mais bela e inocente do que as fantasias que criamos em nossas mentes. A força que eu procurava, a força que eu acreditava encontrar nas mãos calejadas do seu Joaquim, na verdade estava dentro de mim, na minha capacidade de superar a vergonha, de rir de mim mesma, de aprender com os meus erros. A terra, como minha avó sempre dizia, cura tudo. E naquele dia, naquela fazenda simples, no meio do nada, eu encontrei a cura para a minha mente poluída, para os meus medos infundados. Encontrei a força da humildade, a beleza da inocência, a sabedoria da terra. E descobri que a verdadeira força não está em pegar firme, mas em saber soltar, em se entregar à vida, com as mãos abertas, prontas para receber as lições que o universo tem a nos oferecer. Lembrem-se disso, meus amigos, e não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém que precise aprender a lição da humildade. A vida no campo é cheia de surpresas, e às vezes a maior delas é descobrir que a verdadeira força está na simplicidade, na inocência, na terra. O fazendeiro, um homem simples e trabalhador, me ensinando sobre a terra e a vida. A conexão genuína que se formou entre nós, baseada no respeito e na admiração mútua. Ele me mostrou como plantar, como colher, como cuidar da terra como se fosse um filho. Suas mãos, antes ásperas e ameaçadoras aos meus olhos, agora eram símbolos de experiência, de trabalho duro, de amor pela natureza. Cada toque, cada gesto, cada palavra, carregava consigo a sabedoria de gerações, a força ancestral que emanava da terra. Ele me falava sobre as fases da lua, sobre o ciclo das chuvas, sobre os segredos das plantas, e eu o ouvia com avidez, absorvendo cada palavra como se fosse a água da vida. Ele me ensinou a sentir a terra sob meus pés, a respirar o ar puro da manhã, a apreciar o silêncio da noite estrelada. Me ensinou a respeitar a natureza, a valorizar a vida em todas as suas formas. E no meio daquele trabalho árduo, daquela convivência intensa, nasceu uma amizade inesperada. Uma conexão profunda que transcendia a diferença de idade, de experiência, de origem. Ele via em mim a esperança de um futuro melhor, a força da juventude disposta a aprender, e eu via nele a sabedoria do passado, a resistência da terra, a força tranquila da natureza. Aquele velho fazendeiro, com suas mãos calejadas e seu coração puro, me ensinou mais sobre a vida do que qualquer livro jamais poderia ensinar. Me ensinou a verdadeira força, a força que vem de dentro, a força que nos conecta à terra, à vida, ao universo. A despedida apertou meu peito com uma força inesperada. A poeira vermelha da estrada, antes símbolo de ansiedade, agora era a trilha de uma saudade precoce. Olhei para trás, para a casa simples de seu Joaquim, para a horta onde aprendi a diferença entre um melão e, bem, outras coisas. Um sorriso escapou dos meus lábios ao lembrar da minha interpretação equivocada, da minha mente fértil plantando ideias fantasiosas em solo inocente. As mãos calejadas do seu Joaquim, que antes me causavam arrepios de apreensão, agora traziam a lembrança do calor humano, da força do trabalho, da sabedoria da terra. A saudade delas, da textura áspera e gentil ao mesmo tempo, já apertava meu coração. Ele acenou da varanda, um gesto simples que carregava a força de um abraço. Aquele homem de poucas palavras, de alma rústica, havia me ensinado lições que nenhum livro jamais conseguiria. Aprender a sentir a terra, a respeitar seus ciclos, a entender sua força silenciosa. Foi um privilégio. E o melão? Ah, o melão.
Ele se tornaria para sempre o símbolo da minha transformação, da minha jornada de aprendizado naquela fazenda perdida no interior de Minas. Um lembrete constante de que nem tudo é o que parece, e que a verdadeira beleza muitas vezes se esconde sob a casca da simplicidade. A vida na cidade me esperava, com seu ritmo frenético e suas promessas de futuro. Mas eu sabia, com a certeza que só a terra pode nos dar, que um pedaço do meu coração ficaria para sempre ali, naquela fazenda, com o seu Joaquim e suas mãos que sabiam falar a linguagem da vida. Eu voltaria. A promessa silenciosa ecoava dentro de mim, forte como as raízes de uma árvore antiga. Voltaria para sentir novamente o calor da terra, para aprender mais com a sabedoria do seu Joaquim, para relembrar a lição do melão e rir da minha própria inocência. Afinal, a terra cura tudo. E eu sabia que precisaria daquela cura muitas vezes ao longo da minha jornada. Deixem seus comentários contando o que acharam da minha história. Inscrevam-se no canal para acompanhar minhas novas aventuras e não se esqueçam de deixar o like. Afinal, a vida é uma plantação, e a gente colhe o que planta. A força que descobri em mim mesma ao enfrentar meus medos e preconceitos. A importância de manter a mente aberta e o coração puro. A lembrança do melão e um sorriso no rosto. A experiência na fazenda do seu Joaquim foi um divisor de águas na minha vida. Eu cheguei lá carregada de medos, de preconceitos, de ideias pré-concebidas sobre a vida no campo, sobre as pessoas que viviam ali. Minha mente, contaminada pela correria da cidade grande, pela superficialidade das relações modernas, projetava fantasmas onde só havia simplicidade, inocência, pureza. Eu tinha medo do desconhecido, medo da força bruta da natureza, medo do contato real com a terra, com a vida em sua forma mais primitiva. Esses medos me levaram a interpretar mal as palavras, os gestos, as intenções do seu Joaquim. Me fizeram criar fantasias, imaginar situações que só existiam na minha mente perturbada. Mas a terra, com sua sabedoria silenciosa, me curou. O contato com a natureza, com o trabalho árduo, com a simplicidade da vida no campo, foi lavando aos poucos a sujeira dos meus preconceitos, a poeira dos meus medos. O seu Joaquim, com sua paciência, com sua generosidade, com sua sabedoria ancestral, me mostrou que a verdadeira força não está na brutalidade, mas na gentileza, na humildade, no respeito pela vida. Ele me ensinou a olhar para além das aparências, a enxergar a beleza que se esconde na simplicidade, a ouvir a voz da terra, a sentir a pulsação da natureza. E o melão? Ah, o melão! Ele se tornou o símbolo da minha transformação, da minha libertação. A lembrança daquele momento, da minha interpretação equivocada, da minha vergonha, do riso libertador do seu Joaquim, me faz sorrir até hoje. Um sorriso de gratidão, de aprendizado, de superação. Aprendi que a mente aberta e o coração puro são as ferramentas mais poderosas que possuímos. Elas nos permitem enxergar o mundo com novos olhos, conectar-nos com a essência da vida, encontrar a verdadeira força dentro de nós mesmos. A força da humildade, da inocência, da simplicidade. A força que me permite olhar para o passado com ternura, para o presente com coragem e para o futuro com esperança. E sempre que a vida me apresentar desafios, que os medos e preconceitos tentarem me dominar, eu me lembrarei do melão, do seu Joaquim, da fazenda, e sorrirei. Um sorriso que me dará a força para continuar, para aprender, para crescer. Um sorriso que me lembrará que a verdadeira força está na simplicidade, na pureza, na terra. E assim termina a minha história. A história do melão, do seu Joaquim e da menina da cidade grande que aprendeu a enxergar a vida com outros olhos. Uma história sobre a força da simplicidade, da humildade, da conexão com a terra. Espero que ela tenha tocado o seu coração, que tenha te feito refletir sobre seus próprios medos, preconceitos, sobre a maneira como você enxerga o mundo e as pessoas ao seu redor. A vida é cheia de surpresas, de lições inesperadas, de encontros transformadores. Esteja aberto para recebê-las, para aprender com elas, para crescer com elas. A verdadeira força não está no poder, na riqueza, na beleza exterior. A verdadeira força está na humildade, na gentileza, na capacidade de se conectar com a essência da vida, com a pureza da natureza, com a simplicidade do ser. Lembre-se sempre disso. E nunca se esqueça do melão. Ele pode te ensinar muito mais do que você imagina. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Deixem seus comentários, compartilhem suas próprias histórias, suas lições de vida. Vamos juntos construir um mundo mais humano, mais conectado, mais forte.
Inscrevam-se no canal para não perderem os próximos vídeos e não se esqueçam do like. Até a próxima história.